Hora de conversar com Mônica Bergamo. Há uma grande possibilidade de que o projeto de anistia não vingue, né? Não seja aprovado no final das contas. E aí a Mônica tem informações sobre o que pode confortar o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta hipótese. Diga lá, Mônica, bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Bom, a gente sabe que está um cabo de guerra no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com essa votação da PEC da blindagem, que condiciona a votação da anistia, né? Então, um compromisso do Hugo Mota, que a gente antecipou aqui, que a gente conversou aqui sobre isso ontem, era colocar essa PEC da blindagem para contentar o Centrão e, depois disso, na sequência, derrotar a urgência para anistia. Se tudo caminhar nesse sentido, porque ontem já teve problemas com o PT não queria votar a PEC da blindagem, fez carga contra a PEC da blindagem, daí então começou a ter uma ameaça de que então a anistia ia prevalecer, iam votar a favor da anistia, então sempre estava confusão, mas neste momento o que parece que vai acontecer é: a PEC da blindagem acaba de ser aprovada, tem uma sessão agora extraordinária às 10 horas da manhã, então acaba de votar a PEC da blindagem com voto de alguns deputados do PT, vota a MP da eletricidade, que isenta milhões de consumidores de pagar a conta de luz, e depois parte para a anistia. E aí, se prevalecerem os acordos, a urgência para a anistia vai ser derrotada, Megali. Então, aquela anistia ampla, geral e restrita, que permitiria, inclusive, ao Bolsonaro disputar as eleições de 2026, tudo indica que vai para as calendas gregas. Agora, como que vai se compensar o Bolsonaro e os bolsonaristas? O Centrão está colocando em pé um projeto que reduz as penas para os condenados do 8 de janeiro. Isso já é antigo, mas que inclui também os mandantes de golpe, que aí é o caso do Bolsonaro. E ele pode ter as penas reduzidas, né, para compensar, portanto, essa derrota. Como eu disse, a redução das penas não ficaria restrita aos peixes pequenos, como era inicialmente combinado, inclusive com o Supremo Tribunal Federal. Ela contemplaria também o Bolsonaro e os militares que foram condenados por planejar o golpe. E quais seriam? Por exemplo, Megali, hoje, tentar abolir o Estado Democrático de Direito com emprego de violência ou grave ameaça, crime pelo qual o Bolsonaro foi condenado, teria as penas reduzidas de 4 a 8 anos de prisão para 2 a 6 anos de prisão. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente eleito e constituído, teria uma redução ainda maior. Hoje a pena é mínima de 4 anos, a máxima é de 12, ela seria reduzida de 2 para 8 anos. E assim, consecutivamente, todos os crimes pelos quais o Bolsonaro foi condenado, são 5 crimes, teria redução de penas. Isso levaria a uma redução de mais ou menos ali entre 8 e 10 anos de prisão, Megali. Então ele que está condenado a 27 poderia ser condenado, poderia ter a pena revista para 17, e aí, com bom comportamento, se ler, se estudar, se trabalhar, pode ter essa pena reduzida ainda mais e sair da prisão mais cedo do que a gente imagina. Então isso está sendo colocado em pé, isso já está sendo discutido entre lideranças do Congresso, e vamos ver, depende, porque se realmente a anistia for derrubada, isso deve, o movimento para que esse projeto seja aprovado deve crescer bastante, Megali. Tem que ler, estudar e trabalhar. Ler, estudar e trabalhar. É um para ter uma remissão, né? Para diminuir ainda mais. É um movimento pró-impunidade, tá? Para que fique bem claro, esses caras que costumam gritar aí que a impunidade é o maior problema do Brasil estão votando um projeto a favor da impunidade. Ou alguém discorda que tentativa de golpe de Estado deveria ser considerado um crime. Portanto, eles estão diminuindo a pena, diminuindo o tamanho do castigo para quem tenta um golpe de Estado. E é uma impunidade que serve a eles, né? Porque eu não imagino que algum dia eu seja julgado por tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho condição para isso. Né? É mais um benefício. Veja aí, pegue essa notícia e cole bem ao lado daquela que a gente deu no começo do jornal, de que os caras aprovaram ontem em 2 votações a PEC da blindagem. O Fernando, nosso ouvinte, desculpa te interromper, Megali, ele falou assim: vocês repararam que os 2 assuntos em discussão no Congresso não têm relação direta com o interesse dos brasileiros? Ele falou: os caras estão discutindo anistia e blindagem, 2 coisas que interessam para quem?
Para eles mesmos. Exato, e os caras que ficam gritando que o grande problema do Brasil eu repito, é a impunidade, eles estão aumentando a impunidade para eles próprios. Tá? Então, só para deixar bem claro aqui do que se trata. Um projeto a favor da impunidade. Aliás, como é também o projeto da anistia, como é o projeto da PEC da blindagem, os caras estão bastante empenhados em tornar a classe deles próprios um tipo de gente inalcançável pelas garras da justiça. É disso que se trata. Diga lá, Mônica. Tem um pouco de cara dura aí também, né, Megali? Porque você vê que qualquer crime, quando tem um crime de grande repercussão na sociedade, a única saída que se dá, que o Estado brasileiro dá aumenta penas, aumenta penas, aumenta penas para os crimes. O que não leva absolutamente nada, como a gente tem visto nos últimos anos, né? Porque você aumentar o crime, a pena não vai reduzir aquele crime. O que vai reduzir aquele crime é se o Estado conseguir prevenir aquele crime com inteligência policial e se o Estado conseguir prender um número maior de pessoas que cometem. Mas você não consegue nem prender, o Estado brasileiro não consegue nem investigar, nem concluir investigações, nem concluir quem é culpado. Então são muitos os gargalos. Mas a única coisa que se faz aumenta penas, torna tudo hediondo. E na contramão de todo esse movimento, diminui as penas para os crimes que a classe política comete. Então realmente tem um pouco de caradurismo aí também, né, Megali? Isso. Pense nas últimas notícias que vieram de Brasília. PEC da anistia, perdão a criminosos. Essa proposta de redução de pena, impunidade a criminosos, a manobra de Eduardo Bolsonaro para se tornar líder da maioria, blindagem da minoria, contra um cara que está lá, possivelmente, o STF vai julgar, cometendo crimes contra o Brasil. Que mais? Que eu esqueci? PEC da blindagem. Da blindagem. A mãe de todas elas, PEC da blindagem, mais uma a favor da impunidade. E pense muito nisso quando o seu deputado, que talvez tenha votado a favor de tudo isso, esteja trabalhando a favor de tudo isso, vier falar em impunidade, né? Que esse é o grande problema do Brasil, é um problema que ele está alimentando. Para a gente terminar, eu queria fazer uma vírgula aqui. Você falou Eduardo Bolsonaro vai ser julgado pelo Supremo por tentativa de obstrução de justiça, coação, etc. Vírgula, tá? Porque se a PEC da blindagem passa, Megali, a Câmara precisa autorizar para que o Supremo possa abrir uma ação penal contra ele. Já vale então, para ele. Uhum. Ô, Mônica, vale porque não... Isso não vai parar no STF, não? Vai parar no STF, mas eu ouvi hoje de manhã de uma autoridade, Megali. Vocês estão me vendo aí? Eu tô congelada para mim mesma. Não, sem imagem. Mas vamos lá, mas te ouvindo bem. Congelou aqui, mas a voz consegue. Eu ouvi de uma autoridade hoje cedo do governo que é o seguinte: todo mundo pode muito, mas nem todo mundo pode tudo. Então, o governo pode muito, mas não pode tudo. O parlamento pode muito, mas não pode tudo. E o Supremo pode muito, mas não pode tudo. Quer dizer, o Supremo não tem condições de derrubar a PEC da blindagem, derrubar a anistia, processar os deputados, prender os deputados. Ficou uma carga muito grande para o Supremo e uma reação do parlamento, a qual o Supremo talvez não tenha força para se contrapor a tudo. Então algumas coisas vão acabar passando. E a PEC da blindagem é uma delas, como a gente antecipou aqui ontem. O Hugo Mota dialogou com alguns magistrados falando: olha, eu vou ter que colocar para votar, eu não consigo segurar, a maioria do parlamento quer essa PEC, e eu vou aqui fazer alguns ajustes para que o Supremo não fique tão esvaziado, como por exemplo, vai ter prazo, né? Se não votar em até 90 dias a autorização para abrir processo contra os deputados, o processo está aberto automaticamente. Não vai dar para ficar lá na gaveta para sempre. Mas todos podem muito, mas não podem tudo, e o Supremo também não pode tudo, Megali, não consegue barrar tudo. É isso.